Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema super importante para a gente entender o ser humano pela Bíblia. Essa relação entre corpo, alma e espírito. A gente está usando como base uns materiais da Escola Bíblica Dominical, sabe? Especificamente a lição 1 do quarto trimestre de 2025 da CPAD e também alguns vídeos que discutem essa lição. O tema geral do trimestre é bem, uau, profundo. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, nossa missão aqui é mais dar uma olhada no que essas fontes dizem sobre como a gente é formado. Corpo, alma e espírito. Como é que isso funciona junto? Qual a importância disso tudo? Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Isso mesmo. E olha, é crucial a gente marcar bem que estamos falando de antropologia bíblica, tá? É diferente, né, da antropologia cultural, que estuda os povos, ou da física, da biológica. O nosso foco é só o que a Bíblia revela mesmo sobre de onde a gente veio, o que a gente é na essência, a queda, a redenção. E essa doutrina, ela não está isolada, ela se conecta com outras coisas bem importantes na teologia, né? Tipo a martiologia, que é o estudo do pecado, soteriologia, que fala da salvação, e até a escatologia, que olha lá para o futuro. Entendi. Faz todo sentido. Então, começando pela criação, as fontes dão um destaque enorme para a nossa posição única, né? Gênesis 1, versículos 26 e 27 é o ponto de partida. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o Salmo 8 também reforça isso, né? Dizendo que o homem foi feito pouco menor que os anjos e coroado de glória e de honra. Parece que a ideia é que somos o ápice da criação aqui na Terra, quase uma ponte entre Deus e o mundo. Correto. E esse conceito aí de imagem e semelhança de Deus é a base de tudo, né? As fontes explicam que, no começo, antes da queda, essa imagem refletia coisas como retidão, santidade, aquela capacidade de ter um relacionamento direto com Deus, inteligência, emoções, vontade livre. Mas, e esse é um ponto importante que eles ressaltam, depois da queda, lá em Gênesis 5.3, a coisa muda. Diz que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ah, uma imagem já diferente da original. Exato. Uma imagem já afetada pela natureza pecaminosa. Romanos 3,23 é bem direta, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nesse contexto, a restauração que Jesus oferece busca justamente recuperar essa imagem original de Deus em nós. É o famoso nascer de novo, de João 3,3, que as fontes ligam com a capacidade de ver o reino de Deus. Nossa, essa conexão com a restauração é muito forte mesmo. E falando em imagem, achei interessante um comentário sobre a capa da revista do trimestre. Mostra um homem de costas olhando um céu cheio de estrelas e fizeram uma ligação até com Platão, com a palavra grega antropos, tipo aquele que olha para cima. Sim, essa é uma observação bacana. Reforça essa ideia de que fomos criados com um propósito que vai além daqui, né? Voltados para a glória de Deus. Mesmo alguém como Platão, fora do contexto bíblico, parece ter percebido algo dessa orientação humana para o alto, para o divino. Puxa, interessante. Fomos feitos com essa capacidade de olhar para cima, de buscar a Deus. O pecado, segundo as fontes, fez a gente baixar a cabeça, olhar só para o chão, mas a redenção nos convida a olhar para cima de novo. Certo. Agora, avançando para a estrutura mesmo. Como somos feitos? As fontes que a gente viu defendem bem forte a visão tricotômica. Ou seja, que o ser humano tem 3 partes: corpo, alma e espírito. Distintas, mas claro, integradas. Citam muito 1 Tessalonicenses 5:23. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. E Hebreus 4:12 também, falando que a palavra de Deus consegue dividir alma e espírito. É aqui que o negócio fica mais específico, né? Exatamente. E o interessante é ver como essa visão tricotômica se diferencia de outras ideias, né? A dicotomia, por exemplo. Essa visão dicotômica vê o homem como corpo e alma-espírito.
muitas vezes tratando alma e espírito como a mesma coisa, ou intercambiáveis. As fontes até comentam que essa visão tem raízes na filosofia grega, tipo Platão, e até no pensamento oriental, que às vezes via o corpo, a matéria, como algo ruim, uma prisão, sabe? E o espírito ou alma como algo bom, puro. Ah, sim, aquela ideia de que o corpo é mau. Isso. Mas a Bíblia não apoia isso, né? A criação original, incluindo o corpo, foi boa. E tem também o monismo, que vê o ser humano como uma unidade só, sem divisão. Mas assim, as fontes analisadas, incluindo até documentos como a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que uma delas menciona, se alinham mesmo com a tricotomia. E para mostrar isso na prática, eles usam muito o exemplo de Jesus, né? Dizem que ele claramente tinha essas 3 dimensões. Um corpo físico, real. Lucas 24:39, ele mesmo diz, um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Hebreus 10:5, o corpo me preparaste. Uma alma com emoções, vontade. João 12:27, agora minha alma está perturbada. E um espírito, distinto, lá na cruz, em Lucas 23:46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O exemplo de Cristo parece ser fundamental para defender essa visão nas fontes. Sem dúvida. Apresentam Jesus como a prova viva dessa constituição tripartite. Partes distintas, mas formando uma pessoa única e completa. Então vamos olhar mais de perto cada uma dessas partes. Começando pelo corpo, o soma em grego. Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Uma das fontes até brinca com a química, né? Dizendo que a gente é feito dos mesmos elementos do barro. É a nossa parte material, o que nos liga ao mundo físico. E como eles apontam, nos diferencia dos anjos, que são só espírito. E o propósito desse corpo, segundo as fontes, não é pouca coisa não. Tem funções-chave. Primeiro, aquela de Gênesis 1:28 de cuidar da criação, dominar sobre ela, o mandato cultural. E depois, num plano espiritual, com a redenção, o corpo vira algo ainda mais, uau, sagrado, templo do Espírito Santo, como Paulo ensina em Coríntios 6:19. E até morada de Deus, conforme Jesus prometeu em João 14:23. Viremos para ele e faremos nele morada. Nossa! Ou seja, longe de ser uma prisão, o corpo é visto como um instrumento super valioso, tanto para interagir com o mundo quanto para glorificar a Deus. Ok, agora a alma nefesh no hebraico, psique no grego. As fontes deixam claro que essa palavra tem vários usos na Bíblia, né? Pode ser só vida ou ser vivo, até para animais. Pode ser a pessoa inteira, tipo as 70 almas da casa de Jacó. Pode até ter a ver com sangue. Mas para essa discussão da estrutura humana, eles definem a alma como uma substância imaterial, invisível e, ponto importante, imortal. Citam Apocalipse 24, falando das almas dos degolados. Como a gente entende essa definição mais específica? Boa pergunta. Nessa definição mais focada, que é central para a antropologia bíblica que as fontes defendem, a alma é o nosso centro de identidade, é o nosso eu, a nossa consciência. É na alma que moram as faculdades que nos fazem ser quem somos como indivíduos. A razão, o intelecto, a capacidade de pensar, raciocinar. Lembra de Adão nomeando os animais? Pura inteligência ali. Sim. Os sentimentos, a sensibilidade, toda aquela gama de emoções. A gente vê isso claríssimo em Jesus, né? Tristeza, alegria, indignação. E em Elias também, que Tiago diz que era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E a vontade? E a vontade, o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, de decidir. O exemplo máximo é Jesus no Getsêmani, submetendo a vontade dele à do Pai. Então, resumindo, a alma é onde reside a nossa personalidade única. Entendi. E por último, o espírito ruá em hebraico, pneuma em grego. A origem, lá em Gênesis 2:7, é o sopro de Deus nas narinas do homem, o fôlego da vida. Uma coisa que uma fonte apontou, achei curioso. A palavra hebraica para vida ali, shaim, está no plural, fôlego das vidas. Alguns sugerem que isso já podia indicar a complexidade do ser humano. Mas enfim, esse sopro divino teria dado origem ao espírito humano, que é descrito como a nossa dimensão principal para conectar com Deus, já que Deus é espírito, né? Como Jesus disse em João 4:24. Antes como a nossa
a nossa interface com o mundo espiritual, a ponte para Deus. É pelo Espírito que a gente consegue ter um relacionamento real com Ele, adorar em espírito e em verdade, perceber a vontade dEle, desenvolver a fé, ter aquela intuição espiritual, a comunhão. As fontes também colocam a consciência moral, aquele juiz interno, como uma função do Espírito. E a consequência mais trágica do pecado, como Isaías 59:2 mostra, é justamente essa separação de Deus, que afeta primeiro o Espírito, deixa ele como que offline, para essa conexão divina. Por isso que a obra de Cristo começa por vivificar o Espírito, né? Como Efésios 2:1 diz. Um ponto que eles batem muito na tecla é como essas três partes interagem o tempo todo. Não são gavetas separadas, né? Corpo, alma e espírito estão super ligados e um afeta o outro profundamente. Usam muitos provérbios para mostrar isso. O coração alegre formoseia o rosto, o coração tranquilo dá vida à carne, e aquele famoso, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Até a ideia de doença psicossomática parece se encaixar bem aí, né? Onde a alma ou o espírito afetam no corpo. Sim, essa interconexão é fundamental e muito prática. As fontes mostram como um problema numa área pode causar um efeito dominó nas outras. Por exemplo, problemas espirituais, tipo pecado escondido, culpa que não sai, ou se afastar de Deus mesmo. Isso pode gerar uma tristeza profunda na alma, uma angústia, e até se manifestar fisicamente. Os Salmos 32 e 51 são exemplos fortes disso, né? Davi falando dos ossos dele definhando por causa do pecado. Nossa, é verdade. Da mesma forma, problemas na alma, sabe? Questões emocionais mal resolvidas, ressentimento, falta de perdão, mágoa. Isso pode, segundo as fontes, endurecer o coração, atrapalhar a fé, a conexão espiritual e, com o tempo, até contribuir para doenças físicas. E o contrário também vale, né? Com certeza, problemas no corpo. Uma doença crônica, dor constante ou o abuso do corpo com vícios, isso pode abalar a alma, gerar desânimo, ansiedade, e se a fé não estiver firme, pode enfraquecer a vida espiritual também. O que leva a uma conclusão importante que as fontes destacam. A gente precisa cuidar do ser humano como um todo. Precisa de equilíbrio, vigilância, oração, para preservar o ser integral, como Paulo pede lá em Tessalonicenses 5:23. Não dá para focar só numa parte e achar que está tudo bem. O que nos leva direto para uma questão bem prática que uma das fontes aborda. Como fica a questão de buscar remédios para problemas emocionais tipo ansiedade, depressão, olhando por essa lente da tricotomia? As fontes tentam dar um norte para isso. Um caminho de discernimento. Primeiro, elas reconhecem que acompanhamento médico e psicológico é válido, é importante. Buscar ajuda profissional, de um clínico, psicólogo, psiquiatra, para coisas diagnosticadas, não é visto como falta de fé nem pecado. Especialmente se a causa principal não for um pecado pessoal, que a pessoa sabe que está cometendo e não larga. Deus usa a ciência também, né? Certo. Mas, e aqui está o ponto-chave do discernimento. Se a pessoa, buscando entender a si mesma, talvez com a ajuda de um conselheiro espiritual, percebe que a raiz daquele sofrimento emocional, angústia, culpa, medo, amargura, está ligada a questões espirituais, tipo pecado não confessado, falta de perdoar alguém, idolatria em alguma área. Então, o remédio pode até aliviar o sintoma, acalmar a ansiedade, ajudar a dormir melhor, o que é bom, mas não vai resolver a causa lá no fundo, sacou? Entendi. O remédio trata o sintoma, não a raiz espiritual. Exato. Nesses casos, a solução principal que as fontes apontam é espiritual mesmo. Arrependimento sincero, confessar para Deus, talvez para a pessoa envolvida, abandonar o pecado. Citam textos como Colossenses 3:8, Tiago 4, 2 Crônicas 7:14. A saúde completa, nessa visão, passa por restaurar o relacionamento certo com Deus, buscar a santidade, desenvolver maturidade emocional com base na Bíblia, o que muitas vezes envolve perdoar, renovar a mente. Parece uma visão bem equilibrada, então. Não joga fora a ajuda profissional, mas também chama a gente para a responsabilidade de olhar para dentro, para as raízes espirituais dos problemas, sem achar que um remédio resolve tudo, né? Especialmente se for questão de consciência ou de relacionamento com Deus. E o que é fascinante aqui é justamente perceber como essa visão de que somos corpo, alma e espírito,
tudo junto, misturado, afeta diretamente o jeito como a gente busca saúde, bem-estar, solução para os perrengues da vida. Fica claro que não dá para tratar só um pedaço isolado e esperar ficar 100%, né? Precisa de uma abordagem que olhe para o todo, holística, como dizem. Exatamente. Bom, fazendo um resuminho rápido, então. As fontes que a gente conversou hoje mostram o ser humano como essa criação especial, complexa de Deus. Corpo, alma e espírito. Originalmente, a imagem dele. Essa unidade foi quebrada pela queda, pelo pecado. Mas a obra de Jesus permite uma restauração completa. E isso nos chama a viver de forma mais consciente, equilibrada, buscando santidade, cuidando de todas essas áreas. Não só para a gente ficar bem, mas como parte da nossa adoração a Deus. E para a gente terminar, fica uma reflexão, né? Pensando nessa conexão tão profunda entre corpo, alma e espírito que as fontes mostram, como é que a gente pode no dia a dia ter práticas, hábitos, disciplinas que cuidem de propósito de cada uma dessas áreas? E pensar nisso não só como busca de bem-estar pessoal, mas como um ato de adoração mesmo, integral, ao Criador. Principalmente com os desafios que a gente tem hoje, no século XXI. Por exemplo, como é que a tecnologia que está em todo lugar e essa correria toda afetam essa integração corpo, alma e espírito? E como a gente pode fazer nossas práticas espirituais, oração, leitura da Bíblia, jejum, comunhão, serem mais integrais, para fortalecer não só o espírito, mas trazer saúde para a alma e para o corpo também. Excelente provocação para a gente continuar pensando. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise. Até a próxima!